Seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E o episódio de hoje é o episódio do Capoeira pelo Mundo. O meu nome é Jéssica Oliveira, mas aqui você pode me chamar de Pipoca. Eu sou capoeirista, historiadora, especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e em gestão cultural. Eu sou vice-presidente da Associação Cultural e Esportiva de Estudos da Arte da Capoeira Semente de Café. E hoje a gente vai receber a Glau, diretamente da Itália. Glau, se apresenta para os nossos ouvintes, conta um pouco da tua história, um pouco como foi que tu foi parar aí na Itália e quanto tempo tu tá aí fora. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Glau Santana, da International Capoeira School. Sou brasileira, mas estou falando com vocês diretamente aqui da cidade de Civita, na Itália. Eu me mudei aqui para a Itália em abril de 2023, mas eu já morei fora uma outra vez, quando eu fui em 2011 para os Estados Unidos e a gente ficou lá por volta de 4 anos. Eu vim para a Itália primeiro para poder dar um futuro melhor para os meus filhos. E aqui eles vão ter oportunidade de estudar várias línguas, de viajarem para vários países, conhecerem várias cidades. E querendo ou não, a gente tem aqui uma escola pública que é muito boa. Então, uma educação de qualidade com custo zero. Isso é muito importante para quem tem trigêmeos. E claro que o segundo motivo da gente ter vindo é para poder espalhar ainda mais pelo mundo a arte e a cultura brasileira. Glau, eu sei que nem tudo são flores, então conta pra gente um pouco sobre as dificuldades que tu encontrou quando tu decidiu se mudar. Bem, a maior dificuldade que eu acho é sempre a dificuldade cultural. Claro que a gente tem dificuldade com a língua, tem que aprender e tudo mais, porém a dificuldade cultural ela é maior, porque nós crescemos dentro de uma cultura e é muito difícil, muito complicado entender os porquês. Por que aquela pessoa fala daquele jeito, por que aquela outra pessoa está agindo daquele jeito. A maior dificuldade que eu encontrei realmente é essa barreira cultural. Glau, agora conta pra gente o que mais te surpreendeu quando tu chegou aí na Itália. Bem, o que mais me surpreendeu foi a recepção das pessoas. Eu não imaginei de chegar aqui ainda sem documentos, recém-chegado, e conseguir alugar casa, tive num lugar ou em outro que me ofereceram um emprego, tudo sem documento. Claro que agora que eu já tenho os documentos, está tudo bem, mais fácil. Mas eu realmente fiquei surpresa com a recepção, eu fui muito bem recebida. Uma curiosidade que eu tenho é sobre como os italianos vão entender ou se eles conhecem e se afeiçoam à capoeira. Conta pra gente um pouco se eles conhecem, não, como é essa relação? Bem, a capoeira, na verdade, ela não existe ainda nessa região igual a gente está acostumado a ver no Brasil e até mesmo em alguns outros países. É uma novidade. Então, aqui na cidade que a gente mora, em Civita, e é numa cidade próxima onde a gente dá aula também, os treinos acontecem realmente quando a gente está lá e está fazendo a aula, ou dando a aula, ou fazendo a aula, né? Junto com os alunos. Basicamente de segunda a quinta, né? Segunda e quarta numa cidade, terça e quinta em outra cidade, mas creio que devagarzinho a gente vai conseguir ser entendido, que as pessoas ainda fazem uma confusão sobre o que é capoeira. Claro, a gente está aqui há pouquíssimo tempo, mas creio que depois do nosso festival as coisas vão começar a clarear no pessoal aqui. Glau, conta pra gente como funcionam os treinos. Eles seguem mais ou menos a mesma dinâmica? Se é um público mais adulto ou infantil? Conta pra gente. Basicamente, os treinos aqui, como eu havia respondido antes, acontecem quando a gente está disposto a poder ir dar aula, mas é uma galera nova, então quer dizer que os treinos são animados. Então tem sempre a galera querendo aprender mais e mais e mais. E, na verdade, é um treino-aula para a construção de um trabalho. E sobre a linguagem? A gente sabe que aí na Itália eles vão falar italiano, mas ainda assim as nossas músicas ainda são em português e tudo mais. Foi uma dificuldade? Foi uma barreira? Tem alguma similaridade? Conta pra gente. Então, quando a gente vai para algum país onde a língua é muito diferente, realmente acho que a língua pode ser uma barreira muito grande.
As duas vantagens da Itália é que as pessoas conversam com as mãos e tem uma linguagem corporal como eu, então eu já acho ótimo. A gente não tem tanta dificuldade porque a construção das frases é basicamente a mesma coisa. Ou seja, se a gente falar devagarzinho, se a pessoa conversar com a gente devagarzinho, a gente acaba conseguindo entender. Às vezes até eu mesmo falando em português e a pessoa falando em italiano, as palavras são parecidas, a construção das frases, como eu falei, mais ou menos a mesma, porque a gente vem da raiz da língua latina, né? O espanhol, o português, o italiano. Então não fica tão difícil assim. Para mim, a minha primeira formação é em comunicação social. Eu não vejo, na verdade, a comunicação como uma barreira. E a gente pode usar muito a capoeira, a música e a dança para poder transpassar essa barreira aí do entendimento, né? De nós nos entendermos. E os instrumentos? É complicado de conseguir aí ou é mais fácil? Bom, pra gente é sempre complicado conseguir instrumentos. No Brasil, não tanto, porque nós temos amigos que são luthiers, então, e algumas coisas a gente tem facilidade de encontrar. Algumas madeiras, e a gente pode fazer oficinas e tudo mais, que tá tudo muito ali à nossa mão. Aqui, a gente vai ao Brasil e busca, ou a gente entra em contato com algum amigo da gente que tenha o instrumento já aqui na Europa, pra gente poder buscar. Glau, tu gosta de ler? Recomenda pra gente algum livro, seja para as pessoas que estejam de fora ou de dentro do Brasil, que a gente possa ler e aprender mais sobre capoeira. Então, gente, livros, assim, eu sou apaixonada por livros. Então eu ia falar 1 milhão de títulos, 1 milhão de autores. Depois eu posso, inclusive, postar essas dicas aí para vocês. A gente tem canais hoje, né, no Instagram, que também vendem os livros, além dos próprios sites mesmo, assim, bibliotecas e tal. Mas eu vou puxar um pouquinho aqui pro meu lado. Eu escrevi até hoje 4 livros, sendo que eu tenho uma coleção de livros infantis, que são os Contos Encantados da Capoeirinha. Tem o livro 1, 2 e 3, e aí você tem uma base, principalmente para quem dá aula de capoeira. A gente tem ali uma história, um contexto, e aí a gente tem conteúdos para poder passar para os alunos, e conteúdo musical, e aí entra a instrumentação, né? Toda essa musicalidade que a capoeira tem, os próprios movimentos, os movimentos em si, todos divididos um pouco para cada livro, e tem muita coisa da ludicidade para que as crianças possam aproveitar o livro de 2 maneiras. Primeiro, pelo enredo mesmo, né? Por aquela historinha que está sendo contada, e depois por poder aproveitar o livro para a educação dentro da capoeira. E ele tem, como eu falei, né? Tem música, tem movimentação, tem golpe, é uma variedade incrível. O primeiro livro se chama Os Três Sapinhos, o segundo se chama Planeta Água e tem aí Amigos em Todo Lugar. Depois eu fiz uma pesquisa e, na verdade, eu queria escrever um livro de poesia para capoeira, que está lá no meu computador para terminar, inclusive, e no meio disso tudo eu escrevi um conto e se chama Apenas Mais um Caos da Capoeira. É uma crítica mesmo, mas não uma crítica voltada só para capoeira. Gostaria muito que as pessoas entendessem que eu usei a capoeira, mas é uma crítica meio que do que acontece na nossa sociedade em geral. Então, me procura aí, que a gente pode falar mais sobre esses livros. Glau, como os italianos eles entendem a capoeira? Eles entendem ela como uma luta, como uma dança, como uma cultura, como um esporte? Conta pra gente. Eles não entendem a capoeira. Na verdade, eu acho que o próprio brasileiro não consegue entender muito bem a capoeira. Eu já fui chamada de dançarina da capoeira, lutadora da capoeira. E é claro que a capoeira transpassa a luta, a dança. Eu acho que a capoeira é realmente cultural, é uma coisa que é tudo. Ela engloba um universo inteiro. E para uma pessoa de um outro universo poder entender isso, é bem complexo. O que acontece aqui onde a gente está agora, que é essa cidadezinha aqui da Itália,
é que a todo momento eles acham, porque eu sou cantora e sou professora de dança, eles acham que a capoeira realmente é um baile, é um tipo de dança brasileira. E é muito complicado trazer as pessoas para que elas possam entender. Então, eu comecei a explicar para eles que a classe de dança, que a gente fala, né, o curso do baile, é onde você vai aprender a dançar. E aí você vai poder aprender a dançar todos os estilos de dança comigo e tal. Mas que a capoeira, eles têm que chegar, participar de uma aula, ou pelo menos assistir uma aula ou uma roda junto com a gente, para que eles possam entender pelo menos um pouco do que é a capoeira, e assim seguimos trabalhando. Glau, agora conta pra gente alguma dificuldade que tu encontrou, maior ou menor, dentro ou fora do Brasil. Eu acho particularmente a dificuldade da maioria das pessoas rítmica e ligada à música. Então, assim, na parte da luta, eu acho que as pessoas têm mais facilidade de entender, de praticar. Às vezes até na parte da acrobacia mesmo em si, as pessoas têm uma facilidade tanto de entender quanto de ir lá e tentar fazer. Mas quando a gente entra na parte musical, é um pouco complicado. Então, por exemplo, quando eu falo que meu aluno tem que seguir o ritmo da bateria, isso é complicado, porque às vezes a pessoa joga em um determinado ritmo dele e ele está totalmente desconectado com a musicalidade que está rolando ali na bateria. E aí isso transpassa para a parte musical, que eu acho que tem que ser muito trabalhado. Eu, Glau, penso que se para eu jogar capoeira tem que ter música, eu não teria que treinar apenas golpes todos os dias, eu também teria que treinar música todos os dias. Ah, mas você é cantora, você é talentosa. O que vocês chamam de talento muitas vezes é o esforço repetidas vezes que eu tenho e a paciência de pegar um instrumento e tocar várias vezes, de cantar a mesma música 800 mil vezes, até que ela fique pelo menos boa para poder apresentar ela, seja num show ou seja na roda de capoeira. Ou seja, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. O que acontece no Brasil é que a gente não tem aula de música nas escolas. E aqui fora, principalmente, eu posso falar particularmente do nosso caso, que meus filhos estão na escola, eles têm aula de música com direito a teoria e prática. Isso facilita muito o meu trabalho, onde existe uma dificuldade muito grande, tanto no Brasil quanto na Europa, que é a musicalidade, porém aqui eu enfrento menos dificuldade por eu conseguir explicar, pelo menos para eles, o que eu tô querendo dizer. No Brasil é muito difícil, porque a gente não consegue falar de teoria musical. Glau, conta pra gente como são, né, as aulas aí na Itália, se tu dá aulas e também como são essas aulas. Eu dou aulas em Tivita, dou aula em Castrovillari também. E ali naquela escola, que ele é um dos espaços onde eu dou aula, eu tenho uma parceria com a prefeitura daqui da cidade. E as aulas acontecem aqui nessa cidade terça e quinta. E a gente tem aulas para crianças, para adultos. E na segunda e na quarta, a mesma coisa, aulas para crianças e adultos, numa cidade aqui do lado que se chama Castrovillari. Uma curiosidade que eu sempre fico é se essas aulas elas são pagas ou não. Sim, as aulas são pagas. Eu sou extremamente contra qualquer profissional que trabalha com qualquer coisa não receber. Lembrando que eu venho direto desse mundo aí da arte, da cultura. Trabalhei com música, com dança minha vida inteira e te falo assim, com uma carteirinha, que nós somos as pessoas mais desvalorizadas que existe no planeta Terra. E, por exemplo, tudo bem se eu der aula num projeto, eu como professora receber e os meus alunos fazerem aula de graça. Isso eu não tenho problema nenhum, seja com aula de música, capoeira, com dança, com nada. Desde que dentro do projeto eu, como profissional, esteja sendo paga, entendeu? Ah, mas você nunca faz nada de graça. Claro, né, gente? A gente sempre tenta contribuir
com a comunidade que a gente está. Milhões de vezes já deixei as pessoas fazerem aula sem pagar, milhares de vezes eu vendi alguma rifa, alguma coisa para poder pagar um uniforme para uma criança poder participar de um evento. Já paguei evento para os outros, já paguei viagem, mas eu quero que todo mundo entenda que todo trabalho, principalmente de pessoas que são profissionais, ela tem um gasto para estar ali onde ela está. Ninguém que tem muito tempo, que está ali como um mestre, que está ali, que sabe tocar, que sabe cantar, que sabe dar uma boa aula, chegou ali sem gastar, sem custo. A pessoa participa de evento, a pessoa participa de cursos, a pessoa faz curso online, faz curso presencial, tenta de todo jeito melhorar aquilo que ela vai entregar para o aluno dela. Então, sim, as aulas são pagas. A gente sabe que como estrangeira, num país, às vezes a gente encontra mais dificuldades exatamente por ser estrangeiro, por questões de documentação. E aí a questão de um espaço para dar aula, foi algo fácil de se conseguir ou não? Eu não sei se alguém consegue alguma coisa muito fácil assim na vida. Eu sou uma pessoa muito positiva e desde quando eu cheguei na cidade, eu já fiz a proposta de dar aula aqui. Mas não foi um processo fácil, principalmente porque eu não tinha os documentos. Então, todas as vezes que eu procurava as pessoas para falar, posso dar aula, eu sei que tem uma academia ali fechada e tal. Na verdade, a gente fala academia, a gente palestra, mas não é academia não, é um ginásio coberto. Aqueles que a gente usa para poder fazer futsal, por exemplo, ou para uma quadra fechada de escola aí no Brasil. E estava fechada, ninguém estava usando para nada. E toda vez eu ia lá e pedia de novo. Conheci o padre aqui da cidade, e é uma pessoa que tem muita influência. Conversei com ele, falei que para mim era muito difícil continuar morando aqui sem ter um trabalho, que eu precisava trabalhar, mas eu precisava trabalhar no meu trabalho, que era dando as aulas de música, capoeira, dança. Ele fez uma reunião assim acho que com o prefeito, conversou com algumas pessoas e me pediram para fazer por escrito, né? Fazer um pedido por escrito. Eu estive lá na prefeitura, fiz esse pedido por escrito e aí tudo deu certo e hoje a gente tem o trabalho aqui. Eu peguei a turma das crianças e o Bruno, que é o mestre Esquilo, ele pegou a parte dos adultos para poder dar aula. Como é que os italianos, como é que tu diria, a partir da tua percepção, como é que eles entendem a capoeira? Ainda não enxergam, eu acho, aqui, porque eles ainda não entenderam o significado ou o contexto da capoeira. As crianças, sim, elas já entenderam que faz parte realmente de uma cultura, eles estão falando português, estão cantando em português, tocam todos os instrumentos, o trabalho com eles assim é muito bacana. Eles já entenderam que tem hora que é luta, que tem que tomar cuidado com o outro para não machucar. A gente fez um samba de roda para eles, para poder tentar explicar para eles um pouquinho a diferença de uma coisa e de outra. Eles entraram na brincadeira, então eles entenderam que a capoeira tem traços de dança dentro da luta e tem luta dentro da dança. Os adultos que treinam com a gente são pessoas muito interessadas, então eles já conseguiram entender qual é o contexto da capoeira. Porém, quando você me pergunta a sociedade, eu vou te falar que aqui onde a gente está, infelizmente, ainda não, mas calma que a gente chega lá. Conta pra gente as maiores diferenças que tu percebeu aí, porque já viveu em outros países, também aqui no Brasil. Quais foram as maiores diferenças? A diferença eu acho que é material humano. Por exemplo, a capoeira onde eu tô hoje, sou eu e o mestre Esquilo. Se a gente quiser fazer um treino mais avançado, se a gente quiser fazer um jogo mais apertado, se a gente quiser treinar um pouco mais, tem eu e ele. Então me faltam, por exemplo, pessoas para treinar comigo, ou até pessoas que eu posso dizer do meu nível de jogo e do nível dele de jogo, porque querendo ou não, ele tem muito mais tempo de capoeira do que eu. Então assim, eu acho que assim como eu sinto falta de pessoas para poder treinar e pessoas que falem a mesma língua que eu, o mestre Esquilo também sente a mesma coisa. A diferença, eu creio que é essa, né? Que tipo, no Brasil é fácil pra gente achar uma roda, um evento,
A gente pode o ano todo estar em todos os lugares. Aqui tem a coisa do inverno, então quando tem inverno quase ninguém faz nada. Eu não sei por quê. Por quê? Por exemplo, dentro da onde a gente dá aula é quente, então não muda muita coisa se a gente faz a capoeira no verão ou se a gente faz a capoeira no inverno. Eu não entendo por que não acontecem os eventos, porque dá no mesmo. Existe aqui o turismo de verão e o turismo de inverno. Claro que tem lugares que o inverno é muito forte. Não é o caso daqui. Você pode ver que a gente está no mês de fevereiro, que é o mês mais frio da Europa, e na região que a gente mora tá super legal. Então, assim, creio que com o tempo a gente vai ter esse material humano, ou seja, mais pessoas que entendem o que a gente faz, que queiram estar fazendo isso com a gente e que entendam também que aqui a gente pode ter capoeira o ano inteiro. E aí sim vai ficar bem legal, mas essa eu acho que é a maior diferença. Agora eu quero 3 dicas para quem vai visitar a Itália. Aquelas dicas bem boas para quem vai aí se aventurar em um novo país. Bem, pessoal, 3 dicas para você que quer vir aqui visitar o nosso país. Primeiro, venha. Segundo, venha. E terceiro, venha. Primeiro que é uma oportunidade de ouro você conseguir sair do seu país, do seu estado, da sua cidade, para conhecer o mundo. A capoeira pode te proporcionar isso. Por quê? Porque o capoeirista sempre tem uma casa na casa do colega da capoeira. Então, qualquer lugar que você chegar do mundo, eu tenho certeza que você vai ser bem acolhido. Aqui tem a vantagem, então vamos lá, primeira vantagem, as passagens não são tão caras. Quando você vier, compra passagem para Roma. De Roma você pega um ônibus até a cidade que eu tô, ou uma cidade aqui do ladinho que chama Frascineto, que fica 7 minutos daqui. Então você já vai estar nessa região, muito fácil de chegar e vai ser barato. Segunda dica, aqui não é uma região cara, ou seja, você não vai gastar tanto quanto se você fosse para outros lugares. E terceira dica, gente, é bonito demais. Eu não sei se vocês entenderam, mas ali é o mar. Ô Madalena, deixa o dia clarear. Ô Madalena, hoje tem forró no sertão. Madalena, capoeira vai jogar. Bem, é isso, pessoal. Vou me despedindo aqui. Um beijo. Continuo meu convite para vocês poderem vir aqui à cidade de Tivita, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. A International Capoeira School tá no mundo todo, tem aí no Brasil, tem na França, tem e no Reino Unido. Procura a gente, @International Capoeira School, em todas as redes sociais, ou pode me chamar ali no Glau Santana Oficial, que a gente conversa também. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau! Bom, Glau, obrigada por ter participado do nosso episódio, ter contribuído aí com seus conhecimentos. E pra galera, né, que é curiosa sobre a Itália, sobre como a capoeira funciona em outros países. Bom, e se você acompanhou a gente até aqui, muito obrigada! Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. E além disso, em caso de dúvidas, sugestões ou parceria, escreva para pipocapod@gmail.com. Pipoca com K.
Então, até o próximo episódio. Grande abraço e tchau, tchau. O Pipoca Pod é uma produção Capital Cultural.